Olhe para o Éden, veja Gênesis, perceba no início da criação, capítulo de número 2, quando o texto diz que a serpente antiga, que nunca se firmou na verdade, como disse João, acerca de Satanás no livro do Apocalipse, já estava na terra e ele entra no Éden, e já havia todo tipo de alimarias do campo, cada uma catalogada e nomeada pelo próprio Adão. Ele poderia ter entrado no macaco, ele poderia ter entrado no elefante, ele poderia ter entrado no tigre, ele poderia ter usado qualquer um dos animais. Poderia ter usado animais fortes, animais imponentes, mas ele precisa de habilidades específicas para promover persuasão. Ele vai confundir a mente de Eva, mais do que isso, ele vai dissuadir a ideia dela de que comer o fruto da árvore que Deus dissera era errado. Para isso ele precisa de perspicácia, para isso ele precisa de sagacidade. Então ele dá uma olhada no Éden. O macaco não, é carismático demais. O tigre pode assustar. O leão é extremamente definido. Mas o texto diz assim: a serpente, que era a espécie mais perspicaz de todas as alimarias do campo. Então, gente, preste atenção. Ouça isso com inteligência. Responda: perspicácia é um defeito? Perspicácia é o que, gente? É uma qualidade. Perspicácia é uma virtude tão nobre que o próprio Jesus faz menção da própria serpente para ressaltar uma qualidade, dizendo: olha, sede simples como a pomba e prudentes como a serpente. Agora olha o que o texto diz, que Satanás vai na serpente, porque era a mais... Gente, não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz, porque era a mais perspicaz. Ou seja, eu preciso utilizar habilidades para fazer o que eu quero fazer agora, que só essa serpente tem. Satanás, ele nos observa, e para atender às finalidades que ele deseja, ou seja, para promover o inferno na terra, para promover morte, roubo, desgraça, traição, perturbação, rebelião, espírito ao contrário, vingativo e faccioso. Ele não está procurando gente leviana, porque você não confia em gente leviana. Ele não está procurando gente revoltada, porque você não confia em gente revoltada. Ele está procurando gente que maneja bem a palavra, que não tem que se envergonhar. Ele está procurando gente como eu e você, que para e senta para ouvir. Ele quer um pastor como você, ele quer um obreiro como você. Ele vê uma pregadora como eu e ele pensa: imagine essa persuasão sendo utilizada para falar o que eu quero e não o que Deus quer. Ele vê como as casas se abrem para você falar de Jesus. E ele imagina, ele olha e ele diz: imagine eu usando o carisma desta menina. Quantos pastores se perderam? Quantos grandes homens de Deus hoje são grandes homens no inferno? Por quê? Porque não perceberam a sutileza do adversário, utilizando aquilo que você conquistou para atender às finalidades dele, não do céu. Quanta gente se desviou do propósito. Presta atenção, desviar-se do propósito não te faz perder a habilidade. Só faz você trocar a finalidade pela qual você usa. Então preste atenção. Preste atenção. Ele não quer trocar as habilidades delas, porque ele sabe que precisa dessas habilidades para chegar onde ele quer. Satanás não quer que você perca seu dom. Ele só quer que você use outras motivações para usá-lo. E sabe por que ele faz isso? Porque ele é covarde e casa vazia. Sabe por que Faraó faz isso dentro do contexto do capítulo de número 1? Para ele não se expor. O que é isso, Camila? Vou falar rasgado. Satanás está te observando porque ele quer que você seja a testa de ferro dele. Levante sua mão para o céu aí com autoridade e diga: lá em casa não. Fala isso com autoridade e diga: no meu ministério não. Diga: com as minhas habilidades não. Por que não? Porque a minha voz é para ele, a minha habilidade é dele, o meu dom veio dele, nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não vou cantar para ele, não vou pregar para ele, não vou pastorear para ele, não vou dirigir igreja para ele, eu não vou perder minha família para ele. Lá em casa não. Quantas pessoas estão perdendo o propósito? Não perderam o dom, perderam o propósito.
porque ouviram a voz do Éden. Irmãos, eu já ouvi determinados elogios que eu tive que repreender verbalmente na hora. Você acredita? Porque de um lado eu ouvi o elogio e do outro o Espírito Santo me dizia, é a voz do Éden. Ele não vai te diminuir. Quem poda a árvore é o Senhor, Ele quer que cresça. Para você acreditar que o que você tem é tão único, tão forte, que independe da intenção, contanto que seja usado. E vou lhe dizer mais. Deus lhe ensina a conquistar. Satanás, ele está disposto a investir pesado para você usar o seu dom, como você quiser. Se não for para atender uma finalidade que glorifica a Deus, meu irmão, ele vai financiar de todo jeito, vai vir o que você acha que é providência de todo lado. Então veja essa covardia. Eu estou usando isso como referência para dizer àqueles que me ouvem, que a estratégia dele não mudou. Ele usa então essas mulheres com essa perspectiva. Usa não, tenta usar. E faz uso da autoridade que ele tem para ver se elas vão obedecer. Só que o texto diz que elas temem a Deus. E a Bíblia diz assim, olha, e o temor do Senhor te guardará. Irmão, temor é coisa séria. Quem perdeu o temor está perdido há muito tempo. Temor. Com todo respeito, olhe para alguém, pregue a ele ou a ela nesta noite e diga, tenha temor. Tenha temor. Tenha temor. Temor. Eu sou de um tempo que não se tinha tanta liberdade para cometer o pecado da maledicência. As pessoas tinham temor de falar uma das outras na ausência delas. Não se mencionava um homem de Deus, mesmo que ele tivesse errado na ausência dele, porque as pessoas tinham temor. E não eram dos homens, era de Deus mesmo. Como quando o povo se levantou contra Moisés e Arão, e Moisés mesmo disse, vocês acham que vocês estão murmurando contra a gente? Não, essas murmurações que a gente está recebendo é o Senhor. Moisés estava ensinando o povo a ter temor. Elas temiam a Deus, e um dos princípios do temor estabelecido sobre a vida de Sifrá e Puá, ao Deus do invisível, é o seguinte, elas não estão dispostas a fazer aquilo que Faraó quer que elas façam, por pensar que estão na ausência de Deus. Elas têm plena convicção de que Deus está o tempo todo, em todo lugar. E quem tem esse nível de temor, irmão, ele é bom quando olham, mas é melhor ainda quando não tem ninguém vendo. E é esse nível de temor que Sifrá e Puá tem.